E salve Tricolor Paulista, Rick aqui para fazer esse pré-jogo, né, de Atlético Mineiro e São Paulo, jogo que vai ser em Belo Horizonte, na Arena MRV, estádio do Galo, né, e São Paulo vai jogar mais um jogo seguido fora de casa, tem uma sequência bem difícil, né, que foi Bragantino, agora Atlético Mineiro e o Palmeiras em casa no sábado, mas esse jogo vai ser amanhã, quarta-feira, às 20 horas exatas. Então, jogo que é transmissão inclusive do Premier, jogo à noite, mas é aquela noite que não é tão à noite assim, um jogo num horário um pouco melhor, né? Principalmente para quem vai assistir de casa aí, jogo 9h30 da noite, 9h45 é sempre embaçado, que vai terminar mais de meia-noite. Então, jogo para mim num horário muito bom. Esse jogo é o horário das 8 da noite. Esse jogo é válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e a gente vai estar em live aí a partir das 7h30. Então, a partir das 7h30, estamos em live para já dar aquela resenhada, falar da escalação, acompanhar todas as notícias ali em tempo real e assistir o jogo também resenhando com o chat. Lembrando que o vencedor da terceira camisa do São Paulo no sorteio aqui dos inscritos do YouTube foi o Gilmar Freitas. Gilmar, se você estiver vendo esse vídeo, entre em contato comigo por qualquer rede social. Só fala comigo, porque eu tentei contato ali pelo YouTube e não tive retorno. E eu cheguei a pesquisar Gilmar ali para ver quem me seguia, não achei ninguém. Então, se o Gilmar não aparecer, né? E aí agora um recado para todos os outros inscritos: se o Gilmar não aparecer até amanhã às 7h30, a gente faz o ressorteio amanhã, a hora que eu abrir a live, beleza? Então, umas 7h40, 7h45, a gente já faz um ressorteio aí para o próximo inscritos e vai assim, né? Se o próximo vencedor não comparecer até o outro jogo de São Paulo, que é no sábado, a gente sorteia de novo. Aí se não comparecer até o outro jogo de São Paulo, a gente sorteia de novo. E vamos assim até o vencedor aparecer, beleza? Falando agora da arbitragem, né? O Fernando Antônio Mendes, que é um árbitro do Pará, é o árbitro para esse jogo, é o árbitro que foi escalado. De novo, não conheço esse árbitro, mas árbitro bom é árbitro que não compromete. Alguém lembra aqui o nome do árbitro contra o Red Bull Bragantino? Lembra, porque ele fez merda, né? Foi o Arleu. Então, árbitro bom, você normalmente não vai lembrar o nome dele, não vai lembrar quem apitou. O árbitro contra a Chapecoense, por exemplo, duvido que São Paulinos lembrem o nome dele, porque o árbitro que compromete você vai lembrar. Então, que a gente siga, que o Fernando aí siga passando desapercebido, que ele siga fazendo, que ele faça um bom trabalho aí e não comprometa para nenhum dos dois lados, que eu acho que essa é a grande função do árbitro e da nossa arbitragem. Falando do Atlético Mineiro agora, esse confronto que a gente vai enfrentar contra o Atlético Mineiro, que vem sendo uma pedra no sapato do São Paulo aí nas últimas temporadas. Vamos falar primeiro de momento, né? No Campeonato Brasileiro, o Galo tá na 16ª posição, então tá numa posição bem incômoda ali, só uma da zona de rebaixamento, há 2 pontos de entrar na zona de rebaixamento, então a depender dos resultados, pode ser até que entre na zona de rebaixamento nessa rodada. E o Galo, ele tá só com 5 pontos, né? Então ele ganhou uma partida, empatou 2 e perdeu 3. Basicamente, eles fizeram 3 jogos em casa e 3 fora, e os 3 jogos que fizeram fora, perdeu. Inclusive, vem de uma derrota aí pro Vitória de 2-0 na última rodada. A única vitória, inclusive, do Galo é contra o Inter em casa. E o Inter é o lanterna, então é o lanterna da competição, é o pior time da competição até agora, e é a única partida que o Galo ganhou. Então, acho que estão com uma luz acesa lá no Galo para falar, olha, tá complicado aqui, precisamos ganhar jogos, então eles vêm, de certa forma, até pressionados. Os outros 2 empates, teve um empate muito bom contra o Palmeiras, né, que na primeira rodada foi um empate, mas teve um empate com o Remo em casa também, que em tese é para você ganhar essa partida. Haja visto que provavelmente, né, a gente tá estipulando aqui na 6ª rodada do campeonato, indo pra 7ª, o Remo deve brigar na parte de baixo da tabela. Então, em tese, era um jogo pro Atlético Mineiro ganhar, que acabou não ganhando. Então, o Atlético Mineiro não vem de uma boa fase. Desses últimos 6 jogos, dos últimos 6 jogos do Brasileirão, né, todos os jogos do Brasileirão, só teve a vitória contra o Inter. Se a gente pegar um intervalo de 6 jogos ao todo, né, somando também o Campeonato Mineiro, segue só essa vitória contra o Inter. O Atlético Mineiro perdeu a final do Mineiro, né, pro Cruzeiro, naquele jogo bastante amigável, onde todo mundo fez bastante carinho ali um no outro, principalmente o Lianco, né, chupa Lianco, um jogador que eu detesto particularmente. Ele sofreu ali bastante carinho, né, dos adversários. Caio Jorge foi o grande destaque dessa aula de amizade aí. E eles perderam a final do Mineiro, né? Mas nas semis já foi resultados preocupantes, porque o Atlético Mineiro empata nos 2 jogos com o América Mineiro.
que não é um time de Série A, né? Então empata os 2 jogos contra o América Mineiro e acaba ganhando a decisão ali nos pênaltis. Então quase que o Atlético Mineiro nem vai para a final do estadual. Então o Atlético Mineiro vem aí de uma certa campanha recente preocupante, não vem desempenhando um excelente futebol, as grandes estrelas vêm jogando pior, né? E eu acho que o São Paulo tem tudo para, de repente, se aproveitar aí dessa fase do Atlético Mineiro. É claro, se a gente for falar de histórico de confronto, esse próximo passo que eu vou adentrar aqui no vídeo, basicamente, no histórico de confronto, se a gente pegar aí o histórico geral entre São Paulo e Atlético Mineiro, o São Paulo vinha de 11 jogos sem ganhar do Atlético Mineiro. 11 jogos em sequência sem ganhar do Atlético Mineiro. A gente não ganhava do Atlético Mineiro desde 2020, quando a gente ganhou lá com aquele gol do Igor Gomes, enfim, naquele jogo que a gente faz 3-0 nos caras. Mas desde aquele jogo lá, a gente ficou aí basicamente 11 jogos sem ganhar deles. E a gente voltou a ganhar só no último jogo do ano passado, né? O último jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro do ano passado, que foi no retorno do Brasileirão, onde a gente ganha de 2-0 e quebra esse tabu. Mas recentemente o São Paulo vem tendo bastante dificuldade de jogar contra o Atlético Mineiro. Nesse histórico de confronto ainda, são bastantes empates. Então, se a gente for pegar os últimos 10 jogos aí, foram 5 empates, ou seja, metade dos jogos acabou empatados, 4 vitórias do Galo e uma do São Paulo, que foi essa última que eu comentei. São Paulo ficou nesse período de seca sem ganhar do Atlético Mineiro. E se a gente for falar em BH especificamente, o negócio segue feio também, porque em Belo Horizonte o São Paulo não ganha do Galo desde 2016. Então faz muito tempo que o São Paulo não ganha do Atlético Mineiro, desde 2016, seja na Arena MRV, seja no Mineirão, ou na Independência, né? Então desde 2016 que o São Paulo não ganha do Atlético Mineiro fora de casa. Então tem esse tabu para quebrar. Estamos aí numa sequência de 10 jogos sem ganhar do Atlético Mineiro, e de novo, né, com a fase do São Paulo e aliada à fase do Atlético Mineiro, talvez esse seja o melhor momento pra gente quebrar aí esse tabu. E basicamente São Paulo, a gente sabe, né, vem aí com 16 pontos em 18 disputados, então o São Paulo vem voando no Campeonato Brasileiro, 5 vitórias e um empate, o empate foi contra o Santos quando a gente jogou com o time reserva. Então eu acho que, assim, ainda assim, um baita campeonato que o São Paulo vem fazendo até aqui, surpreendendo a todos. Tem as brincadeiras aí do elefante na árvore, etc. Mas o São Paulo vem surpreendendo todo mundo, essa é bem a verdade. O São Paulo vem, na minha concepção, jogando muito bem, principalmente com essa escalação que pra mim encaixou. Tô vendo, inclusive, muitas críticas ao Lucas. Eu acho que em alguns momentos a crítica é válida. Acho que em alguns momentos está passando um pouco do ponto por conta da potencial briga que ele teve com o Crespo, né? Mas eu acho que, sendo muito transparente, principalmente depois que o Crespo saiu, o São Paulo teve 2 jogos. Um deles foi num gramado onde atrapalha muito o futebol do Lucas, porque o Lucas é um futebol mais de velocidade, é um futebol mais de arrancada, e o gramado estava extremamente pesado, né? O gramado do Canindé choveu muito e estava muito molhado, então o Lucas realmente não desempenhou tão bem nesse jogo que a gente jogou no Canindé contra a Chapecoense. E contra o Bragantino, eu não achei que ele foi tão mal assim no primeiro tempo. Teve muita gente que achou a partida péssima. Mas eu acho que o time como um todo só não jogou tão bem. E o Lucas até teve uma chance. O Lucas ele vai ajudar em alguns momentos. E não é a todo momento que ele vai pegar a bola, arrancar, driblar 1, 2, 3 e fazer o gol. O estilo de jogo dele faz com que ele perca a bola às vezes, mas nos momentos onde ele tem essa posse de bola, tem 1 contra 1, eu acho que é onde ele tem mais que aparecer o futebol dele aí. Claro, o comparativo é sempre do custo-benefício, né? Então, se olhar o custo-benefício do Danielzinho, puta merda. O custo-benefício do Lucas Ramon, puta merda. E o benefício do Lucas, infelizmente, vem sendo um custo-benefício baixo. Isso eu concordo, mas vamos torcer pro Lucas demonstrar futebol. Eu não acho que ele desaprendeu de jogar bola, não. Eu acho que ele é um baita jogador. Eu acho que ele ainda tem tudo pra jogar. Ano passado foi um ano que ele jogou o ano praticamente inteiro lesionado, né? A lesão que ele teve foi lá no Paulista, ele tentou voltar várias vezes, mas não conseguiu voltar. Ele jogou basicamente o ano lesionado, então eu acabo até desconsiderando. Eu acho que o 2023 e o 2024 dele foi bom. Então, espero aí que agora 2026 ele recupere o bom futebol. E, de novo, né, é desses caras que a gente espera um toque diferente. É claro, se o Lucas continuar não desempenhando, eu acho que mais cedo ou mais tarde, inclusive, o Roger Machado deve dar uma oportunidade pro Cauli de titular. Mas vamos acompanhando passo a passo, eu torço pro Lucas recuperar o futebol dele o quanto antes. Pra amanhã, eu acho que o São Paulo é favorito, independentemente de jogar fora, de ter o tabu. O São Paulo vem jogando mais bola que o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vem numa fase ruim, o São Paulo vem jogando um bom futebol. Porém, eu acho que se o São Paulo empatar amanhã, não é um resultado de todo ruim. O São Paulo, eu falei que contra Bragantino mais Atlético Mineiro a gente tinha que somar 4 pontos.
E eu sigo com essa ideia, tá? Eu acho que a gente realmente tinha que somar 4 pontos, só que a gente já somou 3. Se a gente somar mais 3, lindo, perfeito. Mas o jogo mais importante da semana não tem como falar. É sábado contra o Palmeiras. A gente precisa quebrar, é muito mais importante a gente quebrar esse tabu contra o Palmeiras do que efetivamente quebrar esse tabu contra o Galo, por exemplo. Esse tabu contra o Palmeiras, pra mim, ele é relevante em todos os aspectos. Primeiro, porque o São Paulo não ganha do Palmeiras faz 11 jogos, precisa quebrar esse tabu. Teve ali várias questões de arbitragem, tá tendo polêmica de arbitragem em todo jogo, então é pra gente mitigar essa polêmica também. É um jogo em casa, de volta ao Morumbi, espero que o Morumbi esteja cheio e realmente lote ali, né, pra ver o São Paulo que vem jogando bem, merece esse apoio da torcida. E tem um ponto que simplesmente São Paulo e Palmeiras hoje é um confronto direto. Então, se for escolher fazer 4 pontos em Atlético Mineiro e Palmeiras, eu prefiro fazer 1 contra o Atlético Mineiro e os 3 contra o Palmeiras, que a gente tende a distanciar ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras é um concorrente, nesse momento, concorrente direto nessa briga da parte de cima. Então, acho que é mais importante o jogo contra o Palmeiras do que o jogo contra o Atlético Mineiro. Depois disso, tem a pausa para a data FIFA, então não acho que o Roger Machado vai poupar alguém, né? Pra mim não faz sentido poupar alguém pra esse jogo, pro jogo contra o Palmeiras. Joga os 2 jogos que tem pra jogar e até porque, né, basicamente foram... O São Paulo só jogou 2 jogos até agora com o Roger. A gente teve ali, desde a eliminação contra o Palmeiras, 10 dias praticamente pra treinar. 10 dias, até um pouco mais, né? 11 dias pra treinar. Nesses 11 dias, e se recuperar também, né, fisicamente. Nesses 11 dias a gente só jogou 2 jogos, só tem mais 2 e vai parar mais 10 dias. Então pra mim não faz sentido poupar ninguém nesses últimos 2 jogos. Tem que colocar todo mundo. Vamos ver só no quesito contra o Atlético Mineiro se alguém, e pode ser até o Lucas, tá? Seja poupado por uma questão do gramado sintético. Então a Arena MRV é gramado sintético, vamos ver se alguém é poupado por esse fator. Se for, eu acredito que seja o Lucas. Vamos ver quem é escalado. Se eu sou o técnico, eu escalo o que vem dando certo, o que vem, né, funcionando para o São Paulo, que é de fato ali a linha com os 4 defensores, né, Lucas Ramon, Enzo, Sabino e Alan Franco. De novo, para mim essa dupla tá funcionando demais. O Arboleda para mim segue sendo banco. Acho o Arboleda importantíssimo. De novo, respeito muito a trajetória dele no São Paulo. Acho que desses personagens recentes, ele é um dos potenciais ídolos ali do São Paulo. Mas o Arboleda vem jogando menos bola do que a Sabino e Alan Franco na temporada. Ponto final. Pra mim, futebol é momento e quem tá com o melhor momento é Sabino e Alan Franco, tá? Então eu acho que a gente tem que seguir com essa zaga. Obviamente, né? No gol não precisa nem falar, Rafael. No meio-campo, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Lucas. E no ataque, Luciano e Caleri. Vambora. É o time que tem. Única alteração possível, eu acho que seria por conta do gramado sintético, seria poupar o Lucas e colocar o Cauli pra jogar. Vamos ver o que o Roger Machado faz. Eu não mudaria nada, o São Paulo vem jogando bem. Contra o Bragantino talvez não tenha sido um jogo bem brilhante do São Paulo, um jogo magnífico, mas é ainda assim o futebol que tá funcionando. Seja na marra, seja na vontade, tá funcionando. E é isso que eu quero que o São Paulo mostre mais uma vez em campo, venha com esse time e mostre vontade pra ganhar mais uma partida que é importantíssima, a gente seguir numa excelente fase, seguir ali, né, brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Faltam 29 pontos, vamos buscar aí para faltar 26 agora pro São Paulo não cair, né? Obviamente é brincadeira, mas eu acho que é uma brincadeira saudável que se o São Paulo chegar ali na rodada 23, 24, já com os 45 pontos, vai ser bem bacana. Eu acho que o São Paulo tem bastante potencial, haja visto o que a gente tá fazendo aí na temporada até aqui. Então é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal. Lembrando, vamos estar em live a partir das 7h30. Gilmar Freitas, não esquece, se não falar comigo até quarta-feira, 7h30, vai rolar o ressorteio da camisa. E é isso. Se gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal, dá aquele joinha, dá aquela moral. Batemos 1.000 inscritos, rumo a 2.000 agora, rumo a 3.000, rumo a 10.000. Vambora, tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo.